Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da Parashá que nós estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vayeshev. Parashá Vayeshev, que é a nona porção de nossa bendita Torá, das 54 porções que estudamos ao longo de todo o ano. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos, um ótimo dia, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 17 do mês de dezembro do ano de 2024, já também finalizando este ano de 2024, e estamos no dia 16 do mês de Kislev, do ano de 5.785 do calendário judaico. E hoje, então, faremos a leitura da terceira aliá da Parashá Vayeshev, que está no capítulo 37 do livro de Bereshit Gênesis, capítulo 37, do versículo 23 até o passuque 36. E a você que hoje, dia 17 do mês de dezembro, está completando mais um ano de vida, desejamos a você votos de muita saúde, muitas felicidades, que o Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó os abençoe grandemente, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Mazal Tov, parabéns, felicidade. Então, a você que está conosco pela primeira vez, você que tem nos acompanhado, um ótimo dia a todos. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. Quando José chegou até seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica listrada e jogaram em um poço onde não havia água. E os irmãos sentaram-se para comer pão e viram se aproximar uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, cujos camelos levavam especiarias, bálsamo e incenso ao Egito. E Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar o nosso irmão e ocultar seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, e assim não poremos nossas mãos nele, pois é nosso irmão e nossa carne. E os irmãos concordaram, e os irmãos tiraram José do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 siclos de prata, e ele foi levado ao Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas roupas em sinal de luto, e chegando-se a seus irmãos, disse: O poço, o moço não está lá, e eu onde vou? E os irmãos pegaram a túnica de José, degolaram um cabrito e molharam a túnica do seu sangue. E trouxeram uma túnica listrada a seu pai e disseram: encontramos isto. Reconhece, por favor, se é a túnica de teu filho ou não. E Jacó a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Alguma fera o devorou. José foi despedaçado. E Jacó rasgou suas roupas por um saco, em sua cintura, enlutou-se por seu filho durante muitos dias.
Seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele se recusava, dizendo: Descerei enlutado por meu filho à sepultura. E chorou o seu pai, e José foi vendido no Egito a Potifar, oficial do faraó, chefe dos verdugos. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chaya olam atah betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Terceira aliá da Parashá que estamos estudando esta semana segue falando do destino, né? Que estava acontecendo, do que estava do início de uma nova vida, né? Para José. Um destino que talvez ele não esperava, mas que o aconteceu. Aconteceu que José ele passou a ser odiado por seus irmãos. O ciúme, né, tomou conta de seus irmãos e resolveram, a princípio, tirar a sua vida. E Judá, chamando a seus irmãos, falando com seus irmãos, disse que não havia nenhum proveito em tirar a vida de José e, e ocultar o seu sangue, porque José era seu irmão, né? Então eles não podiam tirar a vida do seu próprio irmão. Então, o judaísmo, no que diz respeito a tirar uma vida de uma outra pessoa, não permite, porque a Torá não permite que tiramos a vida de outra pessoa, mas somente em caso de risco de vida, né? Então, o mandamento da Torá, aonde nós lemos, não matarás, a pronúncia correta é não assassinarás. Então, nós não podemos cometer nenhum tipo de assassinato ou nenhum tipo de crime, como vimos muito, né? Os crimes premeditados. Crimes premeditados pela Torá eram punidos com a morte. Pessoas que premeditavam, tiravam a vida de outra pessoa de forma premeditada, elas também morriam. Agora, quando ocorria a morte por um acidente, então a pessoa estava livre da condenação. Então, tirar a vida de uma pessoa, a Torá não permite. E Judá, então, fala a seus irmãos para que não cometessem este crime, que não tirassem a vida de seu irmão, até porque ele não estava sendo uma ameaça física para nenhum outro. Então, eles ouviram a Judá e resolveram então vender José. José era para eles um atrapalho, digamos assim, né? Era um irmão que não ajudava e até porque, como lemos na leitura da aliá anterior, José levava ao seu pai aquilo que eles estavam fazendo, né? As coisas erradas que eles cometiam. José levava as informações para o seu pai. E por causa disso eles acabavam odiando, né, José, não gostavam de José. Então, quando alguém não gosta de outro, ela busca se separar, se afastar, né? Então, de maneira que eles não tiraram a vida de José, mas venderam José e ele foi levado para o Egito. Quem comprou José? Quem tornou-se quem tornou-se, digamos, proprietário, né, senhor de José? Nós vimos que foram os
os ismaelitas, né? Os ismaelitas. E quem são os ismaelitas? Os ismaelitas são os filhos de Abraão, né? Abraão com Agar, a egípcia. Então, Ismael. Então, esses são os ismaelitas, os descendentes de Ismael. Então, eles venderam, né, José e ele foi para o Egito. Embora José tenha sido vendido por 20 ciclos, que foi o preço que foi pago por ele, mais tarde José provou a seus irmãos que ele valia muito mais do que apenas 20 ciclos. Às vezes, nós, por ignorância, também julgamos uma pessoa de forma errada. Às vezes, pela maneira como ela fala, pela maneira como ela se veste, pelas roupas que a pessoa ela usa, por sua aparência, modo de vestir, modo de falar. Então, às vezes, nós julgamos uma pessoa pela sua maneira de ser. E quantas vezes, né, já erramos, quantas vezes reconhecemos que erramos e não se deve julgar uma pessoa pela aparência. Então, José, embora para seus irmãos, naquele momento, não tinha nenhum valor maior do que o que foi pago pelos ismaelitas, anos depois, José realmente prova o contrário para os seus irmãos, assumindo a posição que ele chegou como governador do Egito. Então, às vezes, é assim que acontece, né? Às vezes a pessoa ela é quieta, ela parece que não é uma pessoa muito desenvolvida, às vezes como criança ou mesmo na sua fase adolescência, e essa pessoa tem dentro de si um grande potencial. Ela pode amanhã ser um presidente do país, pode ser uma pessoa muito importante também para a nação e para o povo. E assim foi o que aconteceu com José, embora que para os seus irmãos ele não tinha um valor maior do que 20 ciclos, mas anos depois José realmente provou o seu real valor. Então, de maneira que devemos sempre valorizar as pessoas por tudo o que elas fazem, né? Porque seja lá no que ela faz, e isso a Torá ela nos ensina. E nós temos exemplo disso na Torá. Nós temos prova dentro da Torá o quanto devemos valorizar as pessoas. Então, quando Moshe trouxe a Torá, que o povo teve que se aproximar e ficar ali no monte, e todos foram convocados, não somente as autoridades, mas todo o povo se compareceu perante o Monte Sinai, que é onde Moshe trouxe a Torá. Tanto homens e mulheres, grandes homens e grandes mulheres, como também o lenhador. Da mesma forma, quando havia o censo, que era a contagem do povo, os lenhadores sempre eram contados. Então, todos têm o seu valor, todos. Então, hoje tem pessoas que são muito má, né, de coração e menosprezam a pessoa porque ela é gari, ela varre a rua, ela trabalha na coleta de lixo. Então, muitas pessoas não valorizam essas pessoas. Muitos não valorizam as pessoas que trabalham nesse serviço. Então, todos têm o seu valor. Todas as pessoas têm o seu valor. E os irmãos não, a princípio, os irmãos de José não
deram o devido valor. Anos depois é que foram realmente reconhecer, né? Então, embora José, ainda jovem, com 17 anos, ele tenha passado por toda essa situação, né? José, ele manteve a sua fé em Deus, a sua confiança no Eterno, e ele esperou em Deus, ainda que anos e anos vieram se passar, até que José é chamado então pelo faraó para interpretar o sonho do faraó, como ainda vamos ver, né? Então, José manteve manteve a sua confiança em Deus, assim como nós também devemos confiar. José, quando veio ao encontro de seus irmãos, ele se perdeu. Deus enviou um homem para lhe mostrar o caminho. Então Deus era com José, esteve com ele. Deus é conosco e sempre estará conosco, né? Devemos apenas confiar, né? Então, é isso, manter a nossa confiança em Deus, mesmo é, nos momentos difíceis da nossa vida, né? Deus sempre estará conosco e nós, cada um de nós, temos o nosso valor, né, perante Deus. Podemos não ser muito reconhecido pela sociedade, assim como Israel hoje não é reconhecido pelas nações. As nações não reconhecem o que Israel está fazendo. Hoje, Israel deveria estar sendo reconhecido por estar ali lutando contra os terroristas. Então, era um momento em que todos os países que dizem serem democráticos deveriam estar unidos com Israel no combate aos terroristas que não têm dó, que não têm misericórdia, que matam homens, mulheres e crianças. Então, ao invés de as nações estarem apoiando Israel e lutando em favor de Israel, o que nós vimos é que muitas nações se voltam contra Israel, não dando a Israel o seu devido valor. Mas Deus não deixará Israel ser destruído, né? E chegará o dia em que as nações realmente vão reconhecer o povo de Israel, né? É isso. Nós ficamos por aqui então na leitura da terceira aliá, desse terceiro dia. Desejamos a todos um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe, vos guarde e vos livre de todo mal e de todo perigo. E se você ainda não é um mantenedor da nossa comunidade e você deseja nos ajudar, contribuir com a nossa sinagoga, enviando aí o seu bacer ou a sua tzedakah, o que nós agradecemos, você poderá fazer isso. Você poderá enviar a sua contribuição através do Pix, que é a chave, é essa que aparece na tela, anusimbrasilcriciúma@gmail.com. No momento que você colocar essa chave lá no Pix, vai aparecer o meu nome. Por quê? Às vezes as pessoas até perguntam, por que está no seu nome, né? Isso acontece porque ainda aqui em nossa sinagoga nós ainda não estamos com o CNPJ. Por isso que a gente mantém assim, tá bom? Mas todo recurso, todas as contribuições que têm sido enviado têm sido direcionado para o trabalho de nossa comunidade. É isso que nós estamos fazendo. Bom, então, se você deseja nos ajudar, enviando aí o seu macer, a sua tzedakah, nós queremos desde já agradecer e você estará fazendo a sua contribuição enviando pelo Pix, né? Que é a chave anusimbrasilcriciúma@gmail.com. Que Deus vos abençoe grandemente, um ótimo dia a todos. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.